Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir. Caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre de quem é o papel da gestão de pessoas. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento e Bom, seja muito bem-vindo a mais esse podcast maravilhoso. Já quero pedir para você pegar aí a sua garrafa de água, sua caneca de café, para a gente poder bater esse dedo de prosa aqui. E pedir para você mandar uma mensagem para mim através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Vai ser um prazer assim enorme poder receber sua mensagem e poder respondê-la, tá bom? Fico no aguardo da sua mensagem. Bom, vamos lá, gente. De quem é o papel da gestão de pessoas nas empresas? De quem será? Alguém chuta aí? É da liderança. Eu sei que tem muita gente que talvez não goste muito, né? Inclusive alguns líderes, né? De ouvir isso. Mas como assim o papel da gestão de pessoas é da liderança? E o RH faz o quê? Então deixa eu te explicar uma coisa que é muito importante. E talvez isso ajude, né, a tirar essa dúvida que fica, né? Eu diria que o RH, ele, na verdade, ele é um setor estratégico para ajudar toda a empresa. Todos os líderes de todos os setores. Mas ele não pode ser o responsável pela gestão de pessoas porque ele não está todo dia com essas pessoas, a não ser com a equipe do próprio RH. Então, o líder do RH é responsável pela gestão de pessoas do setor de RH. Agora, ele não pode ser responsável pela gestão de pessoas de toda a empresa, porque ele não tem contato diário, todo dia, a todo momento, como esse líder tem. Espero que com esse exemplo, né, fique mais claro isso para você, porque muitas vezes a liderança, ou até os próprios diretores da empresa que não têm muito entendimento sobre a real posição do RH numa empresa, cobra do RH isso, né? Cobra do RH determinadas questões que o RH ele pode assessorar, ele pode auxiliar e deve fazer isso. Mas o líder também precisa se desenvolver em relação a gerir pessoas. Não adianta colocar uma pessoa que tecnicamente é muito boa, e aí, como você não tem o que fazer com ela na empresa, vamos colocar como líder então. A partir de agora ela lidera. E ela não sabe fazer isso na prática. Ninguém ensinou. Ela foi jogada. E aí ela começa a se perder. Então, e cometer muitos erros. Muitos erros até desnecessários, se ela tivesse sido treinada antes. Então, um dos papéis do RH é, com certeza, ajudar essa pessoa nesse processo de desenvolvimento. Por mais que muitas vezes, a gente sabe que isso na prática acontece, né? A pessoa é jogada lá. É chamada, você foi promovida, a partir de amanhã você é o novo gerente do setor. E esquece, né, de ter esse apoio, de ajudar essa pessoa que tinha uma gama de atividades, que muitas vezes não estava relacionada, com certeza, a gerir pessoas. Ela geria processos e agora ela passa a gerir pessoas. Então, precisa sim fazer um trabalho de desenvolvimento. O RH está aí para isso. Mas é claro que também essa pessoa que foi promovida precisa querer esse desenvolvimento. O que muitas vezes a gente esbarra com pessoas que acham que já sabem. Ou o contrário, pessoas que acham que não sabem e não querem ser desenvolvidas. Eu não levo jeito para isso, eu não nasci para isso. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim? É basicamente isso. Ainda tem muita gente que pensa desse jeito.
Só que a gente já sabe que qualquer pessoa pode alterar o comportamento dela. Mas para isso ela tem que querer. Ninguém muda ninguém. Então não adianta o RH querer desenvolver esse profissional se esse profissional não quer ser desenvolvido. Ponto. Foi um grande erro ter promovido, porque antes da promoção deveria ser conversado sobre isso. Deveria ter sido negociado isso. E muitas vezes isso não é feito. Eu estou dizendo isso porque muito da realidade das pequenas e médias empresas, muitas decisões são tomadas sem o RH participar. E os empresários e diretores acham que isso é normal, que o RH não precisa participar dessa decisão. Senhor diretor, senhor empresário, precisa sim. O RH é estratégico, só que ele só funciona como estratégico se ele participar das decisões que estão relacionadas às pessoas, que são praticamente todas. Então, se você não chama o RH para esse processo antes de tomar a decisão, fica complicado. Aí talvez você possa dizer do outro lado, mas eu sou o dono da empresa, eu faço o que eu quiser. Bom, se você pensa dessa forma, é uma pena. E entendo que o seu RH deve ser um RH muito frustrado se você tiver, né? Porque ele não consegue atuar. Então, o que a gente vê também é que as poucas empresas, as médias e as pequenas que têm RH, boa parte delas não deixam o RH ser estratégico. Isso é uma questão interessante. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, né? Não vou adentrar muito, mas como acabou surgindo, né? Fica aqui para a gente poder, no próximo podcast, poder aprofundar isso um pouco mais, tá? Então, se a responsabilidade pelo papel da gestão de pessoas é do líder, ele precisa apoiar o RH com relação às ferramentas que o RH precisa aplicar. Então, o que eu vejo muitas vezes são líderes que não querem contribuir com as ferramentas de avaliação, de feedback. Entendo que muitas vezes ferramentas novas para esses líderes podem trazer assim, um pouco de medo, mas tem que ser um medo que impulsione a pessoa a querer aprender, a querer desenvolver aquela ferramenta com a equipe, e não o medo que trava, eu não vou fazer porque eu não sei, porque eu não gosto. Não pode ser assim. Eu sempre falo, né, que a gente enquanto RH precisa ter uma boa parceria com os líderes, e a gente precisa ter conversas sinceras, para saber exatamente o que está funcionando e o que não está. Muitas vezes o RH, ele acaba ficando naquele papel que é o último a saber. Sabe? Tipo mulher e marido traído. É essa história. É o último a saber. Está acontecendo uma coisa, ao invés do líder lá no início, que quando estava acontecendo, já levar para o RH para ajudar na solução dessa situação, ele foi deixando crescer, ele foi deixando para lá. E aí, muitas vezes, chega num nível, o problema, que muitas vezes a solução é a demissão desse colaborador. E isso poderia ter sido evitado no início. Poderíamos ter outras tratativas antes de chegar nesse fato consumado da demissão. Então, uma questão importante que ia ser colocada é que o líder precisa aprender a pedir o apoio do RH, porque lembra, o RH não está lá com ele todo dia para saber o que está acontecendo no setor dele. O RH está lá pensando nas ações, está vendo os gráficos, está conversando com a sua equipe, está trabalhando em situações de ferramentas que vão dar apoio a essa gestão de pessoas. Muitas vezes dando treinamento, contratando, né, demitindo, enfim, fazendo os processos. E aí, o que acontece? Se começou um probleminha lá no setor, o líder muitas vezes ele não sabe lidar com isso, e está tudo bem. Mas se ele não sabe lidar, mais um sinal vermelho que deve ficar em alerta deixa eu conversar sobre isso com o RH, para saber se isso já é um grande ponto de alerta ou se eu posso esperar mais um pouco, o que nós vamos fazer. Sabe? Isso é muito importante. Porque senão a gente deixa a coisa crescer e depois não tem o que fazer. E aí o único caminho é a demissão desse colaborador. Então, se a gente já começa a investigar antes, a conversar, a dar feedback, a ver se esse colaborador está disposto
a fazer a mudança, né? Porque, como eu já falei, ninguém muda ninguém. Então, ele tem que estar disposto a fazer diferente. Então, e aí, há grandes chances, né, desse colaborador ficar. Então, assim, a gente precisa entender que esse apoio dos líderes com relação às ferramentas de RH é muito importante. Essa confiança, sabe? Deixa eu levar isso para o RH, para ver o que o RH pode me falar. Isso é muito fundamental, tá? Outra coisa importante é que a liderança precisa desenvolver a confiança com a equipe. O que acontece numa equipe? Se eu não tenho colaboradores que sentem confiança naquele líder, o que vai acontecer? Colaboradores que não vão falar a verdade para esse líder. Pensam uma coisa, mas falam outra. Tudo bem que você pode estar pensando assim, tem pessoas que mesmo que o líder trabalhe a confiança, esse é o perfil dela. Ok. Mas eu estou falando de uma situação em que, num ambiente de confiança, você possa falar exatamente o que você pensa. Claro, com respeito, com educação. Por quê? Porque o líder não vai usar isso contra você. Porque ele não vai ficar jogando isso na sua cara. Você não vai sofrer retaliações porque você pensa diferente da sua liderança ou da empresa, por exemplo, sabe? Então, esse processo de confiança exige maturidade de ambas as partes, tanto do líder quanto dos seus subordinados. E o líder, ele precisa, nesse trabalho de desenvolver a confiança da equipe, né, fazer exatamente o que ele fala. Então, não adianta ele falar uma coisa e depois ele começar a fazer outra, sem dar explicação nenhuma. Mudei de ideia, agora eu vou fazer assim, não tenho que dar explicação nenhuma, porque eu sou o líder, eu sou o chefe, eu que mando aqui, vocês que aguentem. Não é assim que funciona. Então, claro, você pode ter tomado uma decisão, falado com os seus colaboradores, pode ter acontecido alguma situação na empresa que você teve que voltar atrás, e aí é importante que você converse com os seus liderados e explique o que aconteceu, sabe? Talvez eles não vão gostar e tá tudo bem, faz parte do processo, mas você comunica e explica o que está acontecendo. E muitas vezes os líderes começam a evitar essas conversas que são mais difíceis. Os líderes, eu quero contar coisa boa. E aí quando a coisa é difícil, né, quando tem um comportamento que ele não gosta, ele, ao invés de ir lá, sentar, chamar o RH, tô com essa situação, esse comportamento aqui. Vamos conversar com esse colaborador, por mais que tenha acabado de fazer uma avaliação de desempenho há pouco tempo. Porque, gente, a avaliação de desempenho é uma ferramenta que a gente usa no RH de forma periódica, né? Então, cada empresa tem a sua periodicidade da avaliação. Mas ela não anula o fato de que o líder precisa ter essas conversas, sabe? Independente de avaliação ou não. A avaliação, ela é um documento para consumar por um período como aquele colaborador desempenhou as suas funções. Mas esse feedback pontual, isso é muito importante. Então, assim, vem uma coisa que eu não achei legal de um colaborador, e para mim é sério. Vamos chamar esse colaborador e vamos conversar sobre? Primeiro que a oportunidade desse colaborador explicar melhor o que aconteceu, porque esse líder pode ter visto parte da coisa, né? Parte do fato. E aí é uma chance desse colaborador conseguir se explicar o que aconteceu. Se for confirmado que realmente não foi um comportamento adequado, explicar o que a empresa pensa sobre isso para que isso não se repita. Então, esses feedbacks pontuais, eles são essenciais. E eu vejo, sim, muitos líderes fugindo da raia. Não querendo se indispor com um colaborador. E vou dizer uma coisa, não é uma questão de indisposição aqui. Aqui é uma questão de responsabilidade na função que o senhor líder está ocupando. É uma função de reciprocidade também, porque talvez se você tivesse no lugar do outro, você gostaria que, né, se você fosse subordinado a alguém, que você pode ser, de acordo com a hierarquia da tua empresa, você não gostaria que se você fizesse algo errado, alguém já pontuasse com você, para você não cometer esse erro de novo? Então, assim, é bem isso, né? E a gente precisa começar a desenvolver isso. A entender que nós somos adultos e adultos têm conversas difíceis. E tá tudo certo. Claro, conversas difíceis com educação, né? Quando a gente fala da comunicação não violenta.
Enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes de como tem que ser, mas é importante a gente entender que esse passo precisa ser dado. Jogar a poeira, a sujeira, diria eu, para debaixo do tapete só vai trazer mais transtorno no futuro, porque uma hora esse tapete ele vai sair do lugar e vai mostrar toda a sujeira. E aí tem a responsabilidade do líder, porque ele estava vendo, só estava fingindo que não estava vendo. Então, isso é bem sério, tá? E entender que precisa desenvolver gente. Líder desenvolve gente, sim. E, claro, começa pelo próprio desenvolvimento dele, né? Então, ele tem que procurar se desenvolver. E eu diria o seguinte, no mundo que a gente tá, com tantas possibilidades, é uma falta de vergonha na cara o líder que não se desenvolve. Porque o que tem de possibilidades gratuitas e não gratuitas são enormes. Então, só não se desenvolve quem não quer. Essa é a grande verdade. Você fica no mesmo lugar se você quiser. Então, o líder precisa se preparar para isso, sabe? Para desenvolver as pessoas. Para fazer com que as pessoas fiquem melhores do que elas entraram. Isso eu diria que assim, é lindo, né? É um trabalho lindo. Você pega um colaborador, né, que entra no teu setor de um jeito e você vai ajudando a desenvolvê-lo, não só no trabalho, mas como pessoa, e você fala assim, nossa, que coisa incrível, né? Você entrou aqui assim e agora você tá saindo, ou tá indo para um outro setor da empresa, enfim. Olha como que você cresceu, desenvolveu, né? E isso é muito legal, porque claro que tem boa participação disso, né, do liderado, mas tem com certeza uma participação dos líderes que passaram na vida profissional dessa pessoa. Então, gente, isso é muito importante. A gente tem que ver isso com louvor, e não com peso, né? Com louvor de, nossa, que legal que eu estou ajudando pessoas a se desenvolverem. E as empresas querem pessoas, né, que estejam dispostas a se desenvolver. São pessoas que são mais adaptáveis, que não param diante das mudanças, que buscam soluções ao invés de ficar reclamando da vida. Enfim, é bem isso. Então, líder, espero que você receba esse podcast com a sua mente aberta, com seu coração aberto, para fazer o que é necessário. E conte comigo para você crescer cada vez mais aí na sua carreira. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre de quem é o papel da gestão de pessoas, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com. No podcast sobre liderança e aprender.